Salve pessoal, eu sou o Calano e começamos agora mais um Café com Apostas e hoje para analisar a 34ª rodada da La Liga, o campeonato espanhol, que assim como os demais campeonatos da Europa, vão chegando ao fim. Na La Liga, por exemplo, a gente só vai ter mais 5 rodadas, ou seja, muitas equipes que precisam muito vencer alguns jogos, outras que não precisam tanto, mas antes da gente analisar essas partidas como é de costume aqui no canal, vamos dar uma olhada na nossa lista do último vídeo, começando por um back ao Villarreal, que bateu fácil, tranquilidade, 1,78 Villarreal enfrentava o Raio, acabou firmando o nosso back. Também agora na parte dos leis, um lei a Real Sociedad a 2,82, que recebi o Real Madrid em casa, inclusive consegui trabalhar esse lei aqui no live, foi um jogo bom, ao meu ver, de se estar contra a Sociedad em alguns momentos. E para finalizar o Granada que tá brigando para não cair, o Granada que abriu em casa contra o Osasuna, eu estranhei aquela odd e de repente o Granada jogou a lá Manchester City, empacotou 3 no Osasuna aí, não concretizando o nosso lei. Mas isso são águas passadas, já vamos aqui refazer a nossa lista e partir para as análises dessa 34ª rodada. A gente começa na sexta-feira às 4 horas da tarde com o Getafe recebendo a equipe do Bilbao. Odds do Bolsa 3,80 para o Getafe, 2,28 para o Bilbao. Vamos ver o que essas equipes brigam. O Bilbao quinto colocado, 58 pontos, o Atlético de Madrid tem 64. O Bilbao ainda tem 15 pontos a disputar, ou seja, se por algum acaso ele vencer todas as suas partidas, ele chega a 73 pontos. Ou seja, se o Girona ganhar vai a 74, a única coisa que o Bilbao briga é essa quarta vaga, uma disputa entre ele e o Atlético de Madrid. A Sociedad aqui ficou para trás. Até o fim do campeonato, provavelmente a gente vai ter uma briga aqui na quarta e na quinta colocação para ver quem pega essa quarta vaga da Champions League. E os três primeiros colocados aqui é praticamente encaminhado, dificilmente vai mudar isso daqui. Não estou dizendo que vai ser necessariamente Real, Barcelona e Girona, mas sim que os três primeiros vão se revezar nessa segunda e terceira colocação, no caso Barcelona e Girona. Mas falando desse jogo aqui, o Getafe é uma equipe que tem 43 pontos. O que ele briga é basicamente essa vaga aqui na Conference / Europa League. Humildemente falando, respeitando a equipe do Getafe, eu acredito que o Betis, Sociedad, Valência e Villarreal, ou seja, as 4 outras equipes que brigam pela colocação, tem mais chance que o Getafe, são mais time. Ou seja, o Getafe é basicamente uma equipe que não vai brigar por nada mais, vai tentar sim vencer seus jogos, mas dificilmente vai conseguir uma vaga nas competições europeias e dificilmente vai cair. Vai ser uma equipe que vai ficar aí no meio de tabela, e o Bilbao, como a gente viu, tá precisando dessa vitória. Apesar dessa race ruim do Bilbao nos últimos jogos, onde nos 4 últimos não conseguiu vencer nenhum, eu ainda acredito que vai ser um jogo interessante para trabalhar no live a favor do Bilbao essa partida. Um back a 2,28 não é de se descartar, um mod muito interessante para trabalhar o back, mas por ser na casa do Getafe, eu acredito que é mais interessante esse lei a 3,80. Lembrando que no lei a gente tem um empate no nosso favor, ou seja, se o resultado dessa partida for a vitória do Bilbao ou o empate, o nosso lei Getafe é uma aposta vencedora. E eu vou começar a nossa lista com esse lei Getafe a 3,80. Lembrando, não é porque o Bilbao precisa mais da vitória do que o Getafe que obrigatoriamente ele vai vencer e vai jogar melhor. Isso aqui são cenários para o trade, que eu vou buscar trabalhar no live, e acho que pode ser interessante você buscar também trabalhar a favor do Bilbao nessa partida, no caso o Lei ao Getafe. Real Sociedad e Las Palmas, odds do Bolsa 1,39 para a Sociedad, 11 para o Las Palmas. A Sociedad que não pega mais essa Champions League, a briga dela é para garantir essa vaga da Europa League, ou talvez acabar tropeçando e caindo para a Conference, ou até mesmo não conseguindo vaga nas competições europeias, o que seria um desastre para a Sociedad, que começou muito bem a temporada, amassando na Liga dos Campeões, amassando da La Liga, mas que deu uma caída forte. E caída forte também deu o Las Palmas, que era uma campanha sólida da equipe que acabou de subir da segunda divisão, mas a gente vê aqui que é só desastre, é só derrota, o Las Palmas jogando muito mal, o Las Palmas que não ia brigar por nada e agora talvez, se continuar assim, vai brigar para não cair. Las Palmas tem que tomar cuidado, o mercado tá pesando muito a Sociedad desse back, mas isso se justifica muito pela ruindade do Las Palmas que eles vêm desempenhando nos últimos jogos. Pelo que eu tô vendo da Sociedad ultimamente, principalmente em casa, uma equipe que não justifica essas odds de 1,40. Uma odd de back pra gente trabalhar 1,40, a gente precisa de uma leitura de jogo muito favorável, um padrão de jogo muito claro, e eu acho que vai ser difícil encontrar isso aqui. A Sociedad tem dificuldade de trabalhar a bola, construir jogadas, uma equipe que deixa muito espaço, joga melhor em velocidade, deve ser um jogo aberto, complicado para match odd. Um lei a Sociedad eu descarto totalmente pela ruindade do Las Palmas defendendo a minha posição. Então a única coisa que eu faria aqui seria um back Sociedad nessa partida, mas com uma odd mais interessante, talvez lá pro final do HT. Aqui no pré-live, com essas odds esmagadas, eu fico de fora. Não acredito que a Sociedad seja time para 1,40 hoje. Real Madrid e Cádiz, odds do bolsa 1,37 para o Real Madrid, 10,5 para o Cádiz. A gente bate o olho, vê a tabela e fala que é back Real Madrid, mas calma que tem alguns pontos negativos aqui, eu vou te mostrar. Primeiramente, o Cádiz precisa muito pontuar nesse jogo. Vencer, a gente sabe que vai ser muito difícil, mas o Cádiz vai fazer de tudo para arrancar o empate nessa partida, e eu não acho que é impossível, porque o Real Madrid joga
a Champions League durante a semana, deve poupar jogadores. Vamos ser sinceros aqui, o Real já tá com 2 mãos na taça, só um desastre aqui pro Real Madrid perder esse título, tá 100% encaminhado depois da vitória no El Clássico. O Barcelona praticamente deu adeus ao título, ou seja, o Real pode se complicar nessa partida, pode perder, o que seria muito difícil, pode empatar, o que é difícil, mas a gente sabe como é que é o futebol. Mas realmente o fator que mais me deixa com o pé atrás é esse fator da Champions League. A gente sabe que historicamente esses times, quando chegam nessas rodadas de pré-Champions League, costumam tirar o pé. E aqui, num caso que o Real já é campeão, basicamente, pode tirar o pé, pode ir com time reserva e pode estar totalmente com seu foco na Champions League. Partida complicada, tende a ser mais difícil do que o mercado indica. Se você for trabalhar esse jogo, muito cuidado. E veja a escalação do Real Madrid, veja a vontade dos jogadores em campo. Porque apesar de ser uma equipe que está quase caindo, está brigando contra o rebaixamento, a equipe do Cádiz é traiçoeira, é uma equipe chata, uma equipe que tem um contra-ataque chato de se estar contra. E apesar do nome do Real Madrid ser muito maior, eu acredito que pode ser um jogo difícil. Girona e Barcelona, odds do bolsa 2,84 para o Girona, 2,50 para o Barcelona. Um jogo que é basicamente um amistoso, porque as duas equipes estão muito encaminhadas para essa vaga da Champions League, porém não brigam mais pelo título. Também é difícil perderem suas colocações, como a gente viu antes. Ou seja, é basicamente um amistoso, onde são duas equipes muito ofensivas, com defesas frágeis, em que a gente teria um jogo interessante para o mercado de gols. Mas o mercado deu uma certa esmagada, colocou esse over a 1,50. Não me agradou muito. Queria esse over ali por volta de 1,80, 1,90, mais próximo de 2. No Match Odds acredito que vai ser uma partida muito difícil de se trabalhar. É aquele jogo que tu entra contra o Barcelona, fica tomando contra-ataque do Rafinha, entra contra o Girona, toma contra-ataque do Ian Couto. É partida complicadíssima pro Match Odds. Acredito que seja um jogo interessante pro over, mas com uma odd mais interessante. Aqui eu acho que o mercado deu uma esmagada. Fiquei em cima do muro nessa partida, jogo muito complicado. Mallorca e Atlético de Madrid, odds do bolsa 3,90 para o Mallorca, 2,24 para o Atlético de Madrid, que é uma equipe que vem fazendo uma campanha muito abaixo da média quando a gente diz fora de casa. É uma equipe que perdeu para o Alavés, perdeu para o Cádiz, perdeu para o Sevilla, empatou com o Almeria, todos os jogos que era favorito, não conseguiu demonstrar superioridade, tá tentando segurar essa vaga para a Champions League de disputa diretamente com o Bilbao, como a gente viu antes. Já o Mallorca briga contra o rebaixamento, apesar dessa race ruim, o Mallorca é uma equipe que consegue pontuar em casa, o 12º melhor mandante. Eu acredito que esse jogo é para trabalhar lei Atlético de Madrid, não consigo ver outra coisa e eu vou puxar aqui na nossa lista esse lei ao Atlético de Madrid a 2,24. Acredito que é jogo para trabalhar em lei a esse favorito, não é aquela posição para entrar e ficar os 90 minutos dentro torcendo, mas acredito sim que a gente vai ter boas janelas de oportunidades para trabalhar em lei ao Atlético de Madrid nessa partida. Osasuna e Betis, odds do bolso é 13,35 para o Osasuna, 2,42 para o Betis. O Betis que está brigando por essa vaga na Europa / Conference League. O Osasuna, que assim como o Getafe provavelmente não vai cair, provavelmente também não vai conseguir vaga nas competições europeias. Vem de uma race horrível com 4 derrotas e apenas uma vitória. O Betis, quando visitante, não faz uma campanha tão ruim. Uma campanha bem mediana, literalmente, é o 10º colocado de 20. São 16 jogos, 4 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Uma equipe que perde, empata bastante. O Osasuna, como mandante, é um mandante fraco. São 16 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. É o típico jogo carne de pescoço, um jogo que no pré-live eu fico totalmente de fora. Se você for trabalhar, te recomendo esperar o live, trabalhar com a leitura de jogo, que tende a ser uma partida muito difícil de se operar. Celta de Vigo e Vila Real, odds do bolsa 2,44 para o Celta, 2,98 para o Vila Real, mercado bem deciso, odds muito parelhas. O Celta que está brigando contra o rebaixamento, o Vila Real que está brigando ainda por vaga nas competições europeias. Eu acredito que essa seja uma partida mais interessante para o mercado de gols do que propriamente para o Match Odds. Acredito que no mercado de probabilidade a gente vai ter uma partida difícil de trabalhar, tende a ser um jogo aberto, movimentado, com muito espaço. E esse mercado do over me parece mais interessante. Vamos dar uma olhada junto aqui nesse over 2,5. Eu dei uma olhada enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui na quinta-feira. O mercado do over 2,5 ainda não abriu no jogo do Celta e Vila Real, porque a partida é só lá no domingo. Mas olhei aqui na referência das casas de aposta, a gente tem uma odd ali em média de 1,70, ou seja, vamos ter esse over 2,5 basicamente a 1,80 aqui no bolsa, que deve abrir amanhã ou sábado. Lembrando que aqui no bolsa a gente sempre tem as melhores odds aqui na Exchange. E eu vou puxar esse over 2,5 no Vila Real, Celta e Vila Real, na verdade, a 1,80. Provavelmente quando esse vídeo estiver no ar, o mercado aí já vai estar disponível no bolsa. Valência e Alavés, odds do bolsa 2,18
Para o Valência, 4.3 para o Alavés. O Valência que está ali na briga da Europa / Conference League. É um bom mandante, 16 jogos, 8 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Uma equipe que empatou muito nos últimos jogos, mas mesmo assim faz uma campanha sólida. O Alavés que é muito fraco fora, tem apenas 2 vitórias em 16 jogos. É uma equipe de meio de tabela, não vai brigar para cair. Também não vai conseguir vaga nas competições. Um jogo de suma importância para o Valência. E apesar desse back a 2,18 ser interessante, eu acredito que esse lay a 4.3 no Alavés tá legal. E também vou puxar aqui na nossa lista de lei o Alavés a 4.3. Até o momento uma lista majoritariamente de lei aqui no nosso vídeo. Acredito que vai ser interessante trabalhar a favor do Valência ou contra o Alavés nessa partida. Raio Vallecano e Almeria, odds do Bolsa 1,60 pro Raio, 6.2 para Almeria. O Raio que é ruim, o Raio que é mal. A gente tinha um lei Raio, o Raio virou ali do nada, mas é uma equipe muito abaixo da média, não é à toa que tá aí brigando contra esse rebaixamento. Já o Almeria já tá rebaixado, já caiu, não tem mais o que ser feito. O site até informa aqui, já caiu para a La Liga 2. Por isso que a gente tem essa odd tão esmagada pro Raio. É um jogo interessante teoricamente para trabalhar a favor do Raio, mas não a 1,60. O Raio não é time para 1,60. O Raio é time para 2,30 e olhe lá. O Raio é uma equipe muito ruim, joga muito mal. Ao meu ver, é um back totalmente sem valor e um lay ao Raio com a Almeria, uma equipe que não briga por nada, que já caiu, que não tem nem por que jogar nos defendendo. É algo que eu descarto totalmente, então esse aqui é um jogo que basicamente eu passo, não vejo valor em nada aqui. E pra gente finalizar, Sevilha e Granada, odds do Bolsa 1,69 para o Sevilha, 5.8 para o Granada. Uma odd muito parecida com o Raio que eu vejo muito mais valor. O Granada que tá ali tentando, mas dificilmente vai conseguir escapar. Tudo bem, jogou bem na última partida ali contra o Osasuna, tinha ganhado também do Alavés, mas o Sevilha hoje joga bem, é uma equipe que encaixou legal. O Sevilha tem apenas 5 vitórias em 16 jogos em casa, mas é porque começou muito mal a temporada, agora é o melhor momento do Sevilha. E diferente do Raio aqui, eu vejo valor nesse 1,70 e eu não vou deixar a nossa lista de back em branco. Eu vou puxar aqui o Sevilha a 1,70. Eu vejo um jogo com bons olhos para a gente trabalhar esse back Sevilha no live. Acredito que vamos ter bons momentos de superioridade para trabalhar aqui contra o Granada. E sendo assim, nossa lista está finalizada, assim como as análises dessa 34ª rodada. Então se você viu o vídeo até aqui e gostou, deixa o seu like, sinta-se à vontade na seção dos comentários. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.